Olá, muito boa tarde. Em cada sexta-feira, o programa Eclésia analisa textos da Bíblia, nomeadamente os que são lidos nas missas de domingo. O contexto cultural em que foram redigidos e as mensagens que sugerem para os dias de hoje são temas para o diálogo com o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade, hoje convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Antes de irmos a cada um dos textos, os três textos que se escutam neste domingo, Padre João Lourenço, alguma temática que cria sintonia entre eles? Ora, boa tarde aos nossos telespectadores e em resposta à pergunta que me colocas, eu gostaria de dizer que o primeiro texto e o texto do Evangelho fazem sintonia entre eles. E julgo que este texto do Levítico foi colocado aqui pelos liturgistas para mostrar exatamente um pouco o contraste entre a atitude de Jesus e a atitude do judaísmo do seu tempo e do judaísmo oficial, não é? Atitude diante da lepra, não é? Diante da lepra, a atitude face à doença, porque, enfim, no fundo, o que se passa aqui não é só a questão da lepra como tal, embora seja o motivo, mas o que se passa aqui é realmente sobre aquilo que eram razões, motivos para excluir os crentes judeus da sua relação comunitária, da sua integração dos diferentes níveis comunitários, quer de vida, de habitação, quer de nível de vivência religiosa, expressão comunitária religiosa. Agora, eu acho que, ao referir isso, creio que o texto, agora podemos falar de outra maneira, que atualidade ou que importância ou que referência este texto pode constituir para os tempos de hoje. E é um bocadinho isto que a vivência litúrgica deve dar resposta, não é? A estas questões que hoje se colocam também na nossa sociedade, não temos prescrições de natureza legislativa, bem pelo contrário, não é? Acho que não há um tema de que tanto se fala hoje como não seja das questões da integração, não é? Embora eu estou convencido que os resultados são mais de palabrório do que de realidades, não é? Porque se fala muito da integração, da inclusão, que é o tema mais sofisticado, não é? Mas, na realidade, o que nós temos é que cada vez sentimos um bocadinho mais ecos dessa dificuldade de inclusão, não é? Mas aqui temos exatamente um tema que vem ao encontro de uma das sensibilidades do nosso tempo. Eu acho os textos a esse nível interessantíssimos porque acho que eles nos convidam a uma inversão do que seria normalmente expectável. Ou seja, falam-nos da lepra. A lepra era uma doença tremenda. Claro que ela tem aqui toda uma carga simbólica que é algo que este leproso ou alguém da sua família terá feito que não cumprindo a lei. Portanto, este é o castigo que decorre desse não cumprimento da lei e por causa desse castigo é que ele é excluído. Portanto, em bom rigor, a lepra, com tudo o que ela significa, se essa pessoa ficasse incluída na comunidade, de facto, contagiaria os outros elementos da comunidade. Mas o que os textos nos vêm dizer, portanto, não é dizer vale tudo, e, portanto, não vale tudo, mas exatamente uma das coisas que não vale é a exclusão. Essa exclusão em nome de Deus, essa exclusão em nome da legalidade, é isso que nós vamos ver que se provoca como que esta inversão com estes textos. Num primeiro momento é-nos mostrado o que é o cumprimento e o que é a legalidade, num segundo momento mostra-se-nos a atitude de Jesus como inverte este processo e diz não, aqui verdadeiramente o que não é possível é excluir. Ainda que depois tenha que analisar os motivos da exclusão, mas não. Os textos vão nos ajudar a fazer essa reflexão e a mim parece-me bem interpeladora esta, digamos assim, esta inversão. Aquilo que não é permitido fazer é excluir, é isso que Jesus nos vem dizer. E teremos, por certa, a oportunidade de o analisar e confirmar a partir de cada um dos textos. Vejamos a primeira leitura deste domingo do livro de Levítico, no capítulo 13, e pedia-lhe, Padre João Lourenço, para nos contextualizar essa determinação. Todo o tempo que lhe durar a lepra deve considerar-se impuro. Eu começaria por chamar a atenção para o contexto deste livro, o livro do Levítico. É um livro de difícil leitura, mas tornou-se na tradição judaica veterotestamentária e também na vivência judaica pós-bíblica, portanto, no judaísmo posterior aos tempos bíblicos, tornou-se um livro de referência.
era o livro que, dentro do conceito judaico, isto é importante, dentro do conceito judaico era uma espécie de livro de santidade. Mas é preciso perceber que o conceito de santidade para o judaísmo é o conceito de reserva, ou seja, de preservar-se de todo tipo de contágios. E os contágios são essencialmente contágios materiais. Portanto, aqui neste texto, e também partindo do contexto mais amplo de todo o livro, porque não é só esta a norma, são inúmeras normas que motivam, que eu diria quase normalizam a vida judaica a preservar-se, a reservar-se, a estabelecer esta exclusividade, no fundo, o conceito que mais tarde nasceu nas culturas judaicas do gueto. Portanto, alargado a outras situações, temos aqui um bocadinho o cenário, o motivo que preside, que serve de fundamentação ao gueto judaico, é o mesmo que está aqui presente, não é? E a lepra, naturalmente, tem podemos olhar para ela com aqui duas abrangências. Uma de caráter social e existencial, vivencial, que é uma doença. Bem, este conceito está um bocadinho disperso por outras culturas também, não é? A lepra era não só considerada um flagelo, mas era também, e sempre foi, motivo para afastar as pessoas. Não havia as condições sanitárias que hoje temos. Portanto, a exclusão isso é normal, de que não é? se falou. Portanto, a exclusão. Mas há também um outro motivo, que é o motivo religioso, ou seja, ela significa o quê? O que é que está na sua causa? E na tradição judaica destes livros, chamados livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, havia que encontrar um fundamento, havia que encontrar uma razão para justificar. E a razão era que a lepra era o castigo da não observância da lei, era um castigo do pecado, não é? Razão esta que depois, ou motivação esta que depois na teologia mais tarde, o judaísmo evoluiu, os profetas abriram naturalmente a um outro universo e naturalmente dissociam uma coisa da outra, não há entre aquilo que é a doença, etc., não tem a ver com aquilo que é a vivência espiritual. Mas é claro que numa sociedade ainda muito primitiva, uma sociedade ainda muito marcada por tradições, eu diria, por concepções muito tradicionais, naturalmente que era preciso dar um fundamento religioso, diríamos teológico, para as pessoas assumirem essa condição. Portanto, aparece aqui como que a reforçar, quer dizer, tu és excluído não apenas porque tens lepra, mas porque essa lepra é causada por uma razão. E, portanto, é isso que muitas vezes aparece em textos desta coisa. É preciso compreendê-los. Estes textos não devem ser olhados como sinal de atraso ou de perigo. Não, são contextos, são textos contextuados. Mas inspiraram um comportamento da altura. Mas que inspiraram, e determinaram, mais do que inspirar, determinaram e justificavam o comportamento. Portanto, ao invocar esta situação, estava-se não só, de alguma forma, também a preservar o próprio doente. Também é preciso perceber um bocadinho isso. Porquê? Porque ao excluí-lo estava a evitar que ele fosse como que martirizado. Tinha outras consequências, sim. mas como que não era martirizado pelos outros, não é? Embora acabava por sentir excluído, e essa era certamente... Que dimensão simbólica, Pois, essa é pode a estar aqui questão, presente? é que a lepra era tremenda, não é? Porque uma pessoa contraída à lepra estava, de facto, não só sujeita a uma série de preceitos externos, mesmo a maneira como vestir, mas diz-nos o texto que ele teria que gritar, quando teria que cruzar com outras pessoas, ele teria que gritar impuro, impuro, ou seja, a própria pessoa teria que dizer impuro, que se impuro, declarar, para não é? que os outros se afastassem. Em bom rigor, embora isso possa levá-lo a que não fosse martirizado pelos outros, mas em bom rigor, e nisso estou completamente de acordo, uma exclusão a este nível, em povos que vivem no deserto, implicaria, em última análise, a exclusão da comunidade de vida e, portanto, uma certa condenação à morte, porque como é que uma pessoa destas sozinha pode subsistir, não é? Juntando a isto toda esta dimensão religiosa que foi dita, a pergunta que aqui me surge é esta. É a exclusão a via para solucionar o problema? Ou seja, se nós dizemos que aquele que está a ser excluído o é por causa do pecado e ao excluí-lo não estamos nós a condená-lo a ficar amarrado ao pecado em vez de lhe dar uma outra oportunidade de ele poder desenvolver outros itinerários que o libertassem disso,
que é o pecado? Não será a exclusão ainda mais um contributo para o afundar mais na situação em que ele se encontra? Segunda questão que eu gostaria de colocar, também ela simbólica ou religiosa. Dizemos aqui que a pessoa leprosa não podia estar na comunidade por causa do contágio. Damos prioridade ao contágio do mal? É o mal que se contagia ou pode ser o contágio do bem? Ou seja, uma comunidade que tem outros critérios não pode ajudar a este leproso que tem critérios, digamos assim, mais desviados a converter-se, a perceber que há outras possibilidades, e é isso talvez que depois o texto do Evangelho nos vai apontar, porque vai-nos fazer a tal inversão propondo-nos caminhos. Distanciando-se, enfim, de um conjunto Exatamente. normativo em que este texto levítico se inscrevia. Não é? Antes do texto do Evangelho, analisámos a segunda leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, onde, enfim, há uma atitude completamente diferente por parte do apóstolo São Paulo, nomeadamente nessa declaração, em tudo procura agradar a toda a gente, não buscando o próprio interesse, mas o de todos. Claro, atitude bem contrária àquela que o livro de Levítico descrevia. Sim, este texto ajuda-nos a dar já um salto muito grande. Mas eu creio que este texto também tem outra abrangência, outra referência, outro enquadramento no sentido daquela resposta que a fé cristã deve dar àqueles que a seguem, que é de superar aquele dualismo típico do judaísmo entre o que eram atos de natureza religiosa e atos de natureza profana. Ou seja, cristianizar o tempo e todas as suas ações. É aquilo que Paulo, no fundo, propõe. Inserir, que a fé dê um sentido e insira na sua dinâmica todos os momentos que compõem a vida. E por isso ele vai buscar exatamente até aquilo que parecem ser as coisas mais banais do cotidiano, as coisas que são mais comezinhas, aquelas que são mais, que estão mais presentes no dia-a-dia. E com isso ele convida, repara que o convite não é só superar os momentos entre comer, beber, etc., mas também é superar esta dicotomia, este dualismo entre judeus e gregos, entre pagãos e crentes. Claro que, apesar da abrangência destes conceitos, o que é que eram gregos? Gregos, aqui neste contexto, são todos aqueles que não eram judeus, aqueles que não tinham feito o percurso de chegar até Cristo através do caminho tradicional do judaísmo. Portanto, é um conceito abrangente. E ele, no fundo, procura que nele e por ele, Cristo seja o vínculo que unifica a todos, que separa fronteiras, que separa, isto é, que derruba fronteiras, que agrega, que estabelece comunidade, aliás, dentro do contexto que temos hoje na nossa liturgia. Portanto, este texto, apesar de vir aqui na sequência da leitura que se faz, ou que se vem fazendo da carta aos Coríntios, vem exatamente para mostrar esta globalidade, esta capacidade de integrar a partir de Cristo. Eu creio que isto é muito importante porque não é só por ser na liturgia, mas eu acho que é importante porque a vida cristã ou a fé cristã tem de dar à vida daqueles que acreditam um sentido diferente, não é? Portanto, esta ideia parece muito, muito importante, que é a ideia de que o cristianismo se concretiza na vida concreta e nos gestos concretos. E, portanto, essa vida é lida à luz do cristianismo e eu quase que me atrevia a dizer que o movimento inverso também é exigido, ou seja, o cristianismo tem que ser lido à luz da vida. E eles exigem-se um ao outro. E, portanto, deixamos que o cristianismo ilumine a vida e a aprofunde, mas, simultaneamente, essa vida ilumina o cristianismo e também o ajuda a ele a perceber, digamos assim, a maneira como deve ir traçando os caminhos, as suas normas, a sua reflexão. E, no fundo, é um bocadinho isso que o texto faz. Ainda por cima, o texto está aqui como que entalado no meio de duas narrações acerca da lepra, não é? E diz, mas o que é que o texto tem a ver com uma coisa, com o primeiro e com a segunda leitura? Bem, se calhar temos aqui uma chave interessante que podemos descobrir, porque o texto diz, tudo o que fizerdes, fazei-o para glorificar Deus. A pergunta é, a exclusão de alguém em nome de Deus, dizendo que este alguém não é digno de Deus, que imagem é que dá desse Deus? Não será glorificar Deus melhor esta outra atitude que é, mesmo que esse porventura seja não considerado digno de Deus, testemunhar que apesar disso,
Deus o acolhe e o continua a amar e o continua a querer e está verdadeiramente interessado na sua realização, na sua felicidade, na sua salvação. Não, cá está outra vez a inversão, não é? Não é isto uma atitude que glorifica ainda mais a Deus do que esta exclusão, ainda que seja por causa da dignidade do Senhor? Pior ainda, conflitos ou Em nome de que Deus. se fazem em nome Exatamente, de Deus, não é? ou seja, quando esta exclusão, quando estes conflitos são feitos em nome de Deus. O Deus em que eu acredito diz-me para te excluir porque tu não cumpres uma série de estándares que são necessários. Ou o outro testemunho, o Deus em quem eu acredito envia-me a ti para que me aproxime de ti, para que te dê a mão, para que te possa ajudar a sair desta situação. Atitudes completamente diferentes e se calhar uma glorifica mais Deus do que a outra e não é aquela que nós inicialmente estaríamos a prever. E acrescentar, Padre João? Não, eu queria acrescentar dentro do que o Juan acaba de referir, que eu acho que é muito importante pegarmos também um bocadinho nestes textos, que são simples, são muito singelos, são muito práticos, no fundo, são muito orientadores. Eu diria que Paulo faz daqui quase como uma espécie de metodologia catequética para... Falou-se aqui um bocadinho da questão interreligiosa, mas também a questão pastoral. Claro. Não é? Porque a questão pastoral muitas vezes começa por... As pessoas não têm os requisitos todos que nós consideramos paradigmáticos e então excluímos logo, em vez de fazer um processo de integração, de acolhimento, para depois ajudá-las a chegar lá onde nos propomos chegar, não é? Partimos do princípio, se as pessoas não têm à partida, excluímos-las, ou então separámos-las, ou então estabelecemos estas dicotomias, em vez de ter a atitude diferente, que é a integração, como ainda há dias o Papa o fez num belo exemplo que correu na visita a um bairro. Sim, e portanto mostra muito bem como há esta atitude, que deve haver uma atitude pastoral muito forte de acolhimento. De forma muito concreta. Passamos ao texto do Evangelho, é do capítulo 1 do evangelista Marcos, e descreve essa atitude de um leproso que foi ter com Jesus e disse: se quiseres podes curar-me, e Jesus disse: quero, fica limpo. O que é que está para além deste milagre? Eu acho que para além deste sinal, deste momento de presença de Jesus, de que no fundo já abordámos e já vimos aqui o contraste entre aquilo que é a prática corrente do judaísmo, aquilo que é a prática que marca a prática de Jesus e aquilo que deve marcar a prática da comunidade cristã, eu salientava um outro aspecto importante também deste texto, que é Marcos quer mostrar uma presença de Jesus que prima por ser discreta, mas por ser atrativa. Todos procuram Jesus, ele vem porque quer ir a toda a parte, apesar de se ver um bocadinho, eu diria quase forçado, como diz na parte final do texto, a ter a andar um bocadinho por lugares mais discretos, não é? Porque no fundo acha que a sua presença deve ser, de facto, uma presença singela e interpelativa. E porquê é que eu reforço esta ideia, para além da outra que está presente no texto? Porque eu acho que a atuação de Jesus aqui deve ser muito paradigmática daquilo que nós hoje temos, não é? E eu acho que isto é uma atitude interpelativa, no sentido de que nem sempre na ação pastoral, nem sempre na nossa forma de vida, acreditamos muito nisto e nem sempre pomos muito isto em prática. Eu acho que há exatamente aqui este convite a anunciar Jesus Cristo, é verdade, mas a fazê-lo dentro desta forma que ele próprio viveu e que ele próprio pautou na sua própria caminhada. Eu descubro aqui no texto 2 ou 3 indicativos que a mim me parecem verdadeiramente fascinantes e que podem passar desapercebidos porque hoje os consideramos normais. Liguemos outra vez ao primeiro texto, não é? Onde era claramente dito que um leproso era um impuro, portanto alguém que quando percorria um determinado itinerário e sabia as pessoas se afastavam e ele próprio tinha que avisar para as pessoas se afastaram. Lembro isso. Porque aqui o texto mostra-nos uma dinâmica diferente. O leproso aproxima-se de Jesus. Isso já é estranho. Mas mais estranho ainda é que Jesus não se afaste e não o afaste. E, portanto, aceita que o leproso se aproxime dele. Estranhíssimo. O leproso faz-lhe uma pergunta: se tu quiseres, podes curar-me.
Eu estou a saltar aqui um episódio que já lá vou, porque eu sei que é o mais importante. E a essa pergunta, Jesus responde, sim, quero. Mas o mais fascinante para mim é que quando o leproso lhe faz essa pergunta, antes de Jesus responder, o texto diz-nos, estendeu a mão e tocou-lhe. Os leprosos são intocáveis. Não se pode trocar num leproso, porque tocar num leproso é ser contaminado pela lepra. Jesus inverte tudo, não o afastou, deixou-o aproximar-se e tocou-lhe. E, portanto, não se contentou só em dizer que estava interessado em curá-lo, curou-o através do toque. Não há aqui nada de magia, está toda a carga religiosa aqui. Destacaria duas coisas muito breves. Primeiro, a ousadia do leproso de se aproximar, de se reconhecer leproso. E talvez esteja aqui uma das fronteiras que às vezes impede a cura da lepra, ou seja, a pessoa reconhecer que, de facto, tem coisas que talvez tenha que emendar na sua vida. Essa talvez seja a barreira última que eu mesmo me imponho a mim, ou que os outros me obrigam a impor, não é? Porque, no fundo, eu é que me tinha que declarar impuro. Portanto, sou educado nessa linha, acabo por ficar aí. E aqui o texto é um convite a ter a ousadia, com humildade, reconhecendo que há coisas que tenho de mudar, de me aproximar daquele que me pode salvar, daquele que me pode tocar. E a segunda nota que eu gostaria aqui de destacar a modo de desafio é as barreiras que nós pomos a esta aproximação. Ou seja, que o Padre João falou há pedaço, todas as barreiras, todos os pressupostos, todos os requisitos que nós impomos à partida e que, no fundo, impedem que este toque possa acontecer. Isso devia nos levar a refletir. É a novidade do Evangelho. E para além desta explicação que fazemos aqui em cada sexta-feira, a Agência Eclésia e a Faculdade de Teologia estão a propor também uma outra aproximação ao texto através da visita aos locais. Pedia-lhe, Padre João Lourenço, que recordasse essa proposta que é feita, até porque, se bem sei, há 3, 4 lugares ainda disponíveis. Quem quiser pode ainda ter essa oportunidade. Bem, a proposta que a proposta que nós fazemos neste itinerário, neste percurso pela Terra Santa, é também de ver um bocadinho as circunstâncias, fazer uma espécie de regresso à memória do passado para atualizar a vivência do presente. E, portanto, pressentir in loco, no lugar, num contexto que nos aproxima um pouco mais, embora distanciados no tempo, mas não distanciados no espaço, distanciados no tempo, perceber um pouco, de facto, esta realidade. E, embora não possamos dizer que vamos a nenhum lugar, há duas coisas que é muito importante nesta viagem também a ver com isto, que é perceber um pouco melhor o que era o judaísmo no tempo de Jesus. E isso é uma realidade que nos vai saltar à vista, no ambiente, porque ao contactarmos com o espaço, nós também fazemos uma espécie de regresso às estruturas, às instituições, àquilo que eram as normativas do tempo e que depois nos ajudam a perceber melhor ainda hoje. Até a própria realidade social hoje também ainda está muito marcada por estas dicotomias, por estas diferenciações. Eu não quero ofender ninguém, mas acho que hoje há muitos fenómenos parecidos à lepra, que ainda estão socialmente muito presentes. Fica esse convite e quem quiser mais informações encontra na página da Faculdade de Teologia da Agência Eclésia. Muito obrigado por terem estado neste programa e mais logo o programa faz de companhia também na Antena 1, onde está de segunda a sexta-feira pelas 22h45 e aos domingos às 6h. Neste domingo, a criação dos novos cardeais no Vaticano é a razão para a conversa com Dom Manuel Clemente, que apresentará também no programa 100x7, pelas 11h30 na RTP2, a sua perspectiva sobre o pontificado do Papa Francisco e a renovação que está a imprimir na Igreja Católica. Desejo uma boa tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.